Então, como vocês pediram, uma revisão de ação penal para a nossa avaliação, né? Vamos lá. O que nós temos que saber sobre a ação penal? Primeiro, as espécies de ação penal que existem. Okay? Nós temos ação penal pública e temos ação penal privada. O jeito correto de falar é ação penal de iniciativa pública e ação penal de iniciativa privada. Na ação pública, nós temos duas espécies. Nós temos a ação pública incondicionada e temos a ação pública condicionada. A incondicionada, o próprio nome nos ensina. Incondicionada. O in é um prefixo aí negativo, ou seja, não precisa de condição. Não precisa de condição nenhuma. É o caso do homicídio, do roubo, do furto. Aconteceu o crime? Aconteceu. As autoridades têm que tomar iniciativa e têm que, no termo esdrúxulo, tocar o processo para frente. Tá? Como que nós vamos reconhecer uma ação incondicionada? Lá no artigo, no capítulo, não vai falar nada. Não fala nada. Quando você vai lá no crime de homicídio, matar alguém, aí você olha embaixo, pena 6 a 20 anos. Depois vem as qualificadoras, vem o homicídio privilegiado, vem tudo ali. Ali não fala nada. Ali não fala se depende de representação, ali não fala se depende de queixa, não falou nada. A ação sempre vai ser incondicionada. Quando se fala ação pública, só pública, está falando da incondicionada. Tá? A ação é pública. É o mesmo que falar, a ação é pública e incondicionada. Mas o termo técnico correto seria ação pública incondicionada. Por quê? Porque nós temos a condicionada. A condicionada já é o contrário, porque ela necessita de condições. Precisa de uma condição para que ela continue o andamento, para que ela dê seguimento. E aí, na condicionada, ela pode depender de uma condição que chama representação. E a outra condição que ela pode necessitar se chama requisição. Como assim, Netinho? Prestem bem atenção. Você vai encontrar um artigo em determinada parte do Código Penal, vou dar como exemplo o artigo 147, que é de ameaça, e lá no 147 fala, esse artiguinho aqui, esse crime aqui, depende de representação. Depende de representação. O artigo vai te falar. Se o artigo não te falar, o capítulo pode te falar. Ok? O capítulo pode te falar. Olha só. Vamos lá no 147. Ameaça. Olha o parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Estamos diante de uma ação pública condicionada à representação. Qual o prazo para a representação? 6 meses. Tem 6 meses para representar a partir do momento em que a vítima saiba quem é o autor do delito. Tá? Netinho, e requisição? Requisição está no parágrafo único do 145. Somente se procede-se mediante requisição do ministro da Justiça. No caso do inciso 1 do artigo 141, são lá nos crimes contra a honra,
indicados contra o presidente. Tá? Então, nós temos... Netinho, dá um exemplo de ação que é pública incondicionada. Estamos perto aqui do artigo 155. Ó. Artigo 155. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. E aí você pode olhar durante todo o artigo 155, durante todo o capítulo dos crimes contra o patrimônio, que ali não está escrito que o furto precisa de representação ou de requisição. Não falou nada. Se não falou nada, é pública incondicionada. Tá? Então, falou que precisa de representação, é pública condicionada a representação. Se falar que precisa de requisição, é pública condicionada a requisição. Netinho, o que acontece quando a ação não for pública? Bom, se ela não for pública, ela pode ser a modalidade privada. E a privada nós temos 3 modalidades. A primeira é a privada exclusiva, também chamada de propriamente dita. É o mesmo nome, perdão, não é o mesmo nome, mas significa a mesma coisa. Privada exclusiva é o mesmo que privada propriamente dita. Nós temos a privada personalíssima, e temos a privada subsidiária da pública. Netinho, como nós vamos encontrar essa ação no nosso Código Penal? O Código Penal vai te ensinar também, ele vai te indicar. Quando o Código Penal disser que somente se procede mediante queixa, é uma ação penal exclusiva, salvo se ela disser que precisa de uma queixa e identificar quem tem que fazer a queixa. Se ela identificar quem tem que fazer a queixa, é uma ação pública, é uma ação privada personalíssima. Exemplo, nós só temos uma queixa personalíssima, nós só temos uma ação privada personalíssima no Código Penal. É o artigo 236. Vejam a diferença de exclusiva e personalíssima. Você vai no artigo 236, e o 236 diz, prestem bem atenção: contrair casamento, induzindo em erro essencial. Não vou entrar em detalhe do crime, mas olha o que nos ensina o parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado. Ele identificou, é só o contraente que foi enganado que pode entrar com a queixa. Então ele identificou uma pessoa única, é aquela pessoa X que pode entrar com a queixa. Isso é uma ação penal privada personalíssima. Enquanto que, vamos aqui no 267 que é mais fácil, está mais perto. Enquanto que no crime, não, vamos lá no 163, perdão. Está chegando. Chegou. Enquanto que, quando você analisa o crime de dano, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia,
não é? Nós temos, não no final do artigo, olha que interessante, não é no final do artigo, tá? Mas nós temos lá no final do capítulo, no artigo 167, falando sobre a ação penal. E ela fala, nos casos do artigo 163, no caso do inciso 4 do artigo 163, no caso do parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Olha aqui não falou queixa de quem foi enganado, aqui não falou queixa e identificou a pessoa, falou só queixa. E se falou só queixa, nós temos uma ação privada exclusiva, diferente da personalíssima. Se aqui houvesse alguma identificação, queixa da pessoa que foi lesada, exemplo, aí identificou, aí seria personalíssima. Não falou nada, é a privada exclusiva. Netinho, qual identidade que nós temos entre uma ação pública e a ação penal privada? Nós temos algo parecido entre elas. Por exemplo, a pessoa vai ter 6 meses para oferecer a queixa. 6 meses da data que ela soube quem é o autor do crime. A personalíssima, mesma coisa, 6 meses. E para fazer representação, requisição, Netinho, como que é isso aí? Mesma coisa. Tudo é 6 meses. Netinho, onde está isso? Olha só, gente. Vamos fazer uma recapitulação no artigo 100, que se você recapitular o artigo 100, ele vai te ensinando tudo sobre a ação penal. Ele vai te ensinando tudo sobre a ação penal, de maneira muito simples e muito fácil. Olha que interessante. A ação penal é pública. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Ou seja, aqui ela está falando, se não falar nada, ela vai ser sempre pública. E que pública que é essa que ela está citando? A incondicionada. Aí vem o parágrafo 1º e fala: a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei exige de representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. De que está falando aqui? Da condicionada. Aí vem o parágrafo 2º, e fala que a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. De quem está falando aqui? Da privada. Qual? Das duas, da personalíssima e da exclusiva. E vem o parágrafo 3º e nos diz da última privada que eu ainda não falei, que é a privada subsidiária da pública. Ô Netinho, mas se eu tiver dúvida, vai no artigo 100. Vai no artigo 100 que você vai recapitular ali todos os tipos de ação penal e as espécies, está tudo ali. Aí vem o parágrafo 4º e fala, parágrafo 3º e fala, a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública. Olha que interessante, então quer dizer que as públicas eu posso meter uma ação privada lá? Pode. Se o Ministério Público não oferece a denúncia dentro do prazo legal, se ele perde o prazo para oferecer denúncia. Então a vítima do homicídio tem familiares. Os familiares te contratam para ser assistente de acusação. Se o promotor não oferece denúncia no prazo legal, você vai lá e oferece a queixa por homicídio. Por quê? Porque ele não ofereceu denúncia no prazo legal. A vítima do furto, ela pode contratar. A vítima do estupro, a vítima de qualquer crime, ela pode contratar o advogado pode mover a queixa, e ele vai mover a queixa quando vencer o prazo do Ministério Público. Netinho, qual o prazo para oferecer essa queixa? 6 meses. 6 meses. No caso de morte do ofendido,
ascendente, cônjuge, descendente, pode retomar a ação. Onde eu quero chegar aqui? No 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai o direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de 6 meses. Veja bem, aqui fala da representação, aqui fala da queixa, mas aqui não fala da requisição. Então a requisição não entra nesse rol. O que é isso aí, Netinho? Isso aqui chama decadência. O que é isso? É perda do direito à ação. Ou é perda do direito de ação porque você não exerceu representação, ou é perda do direito de ação porque você não exerceu queixa. No prazo legal. Qual que é o prazo? 6 meses. De quando? De quando ela sabe quem é o autor do crime. Não é o dia do crime não, gente. Eu já contei a história para vocês aqui da briga no rancho lá, né? Dos xingamentos. Fui ver o processo tinha mais de ano, todo mundo pensando que tinha ocorrido a decadência. Lá as vítimas falavam, ó, eu não sei quem fez, eu não sei quem fez, eu não sei quem fez. Aí quando a vítima me procura, fala, Netinho, agora a gente sabe? Então vou lá na delegacia. Que dia você ficou sabendo? Fiquei sabendo ontem. Então é a partir de ontem que vai ter 6 meses para promover a queixa se for ação privada, e que no caso era lesão lá, tinha 6 meses para promover a representação, porque ela ficou sabendo aquele dia quem eram os autores do delito. Né? Então, voltando lá no nosso esqueminha, eu devia ter feito ele perto lá do artigo 100. Já que eu fiz aqui, vamos continuar. Olha só, aqui na representação tem 6 meses, aqui na queixa tem 6 meses e aqui na queixa tem 6 meses. Netinho, na subsidiária da pública também tem 6 meses. Porque se venceu o prazo do promotor, ele tem 6 meses para propor a queixa. Passou de 6 meses, ele não pode propor a queixa. Aí o promotor pode depois, não tem problema nenhum. Tá? Qual vai ser a peça de acusação da pública? A peça de acusação da pública é a denúncia, que é ofertada pelo Ministério Público. A representação é mera condição de procedibilidade. O que é condição de procedibilidade? É uma condição necessária para o promotor oferecer denúncia, senão ele não pode oferecer denúncia. E essa condição de procedibilidade é simples manifestação de vontade. Quando eu faço a representação para o meu cliente assinar, ele assusta. Ele falou, só isso? É 1,5 linha. Declaro neste ato que desejo representar em desfavor de tal pessoa no BO tal. Acabou. E ele assina. Manifestou vontade. Netinho, precisa existir a palavra representação? Não. Vamos supor que ele vai na delegacia, o escrivão está lá e fala assim, escuta, você deseja que a pessoa seja processada? Eu falei, desejo. Aí vai estar lá, se desejo que a pessoa seja processada. Isso é uma representação. Qual crime vai acontecer, Netinho? Ameaça, lesão corporal leve. Nós temos um rol de crimes no Código Penal que vai estar escrito lá, esse crime depende de representação. Somente se procede mediante representação. E qual a pecinha que vai vir aqui nas ações privadas? Queixa-crime. Queixa-crime. Que quem faz é o advogado. Muito cuidado com as procurações que vocês pegam para fazer uma queixa-crime. A procuração para os crimes contra a honra, por exemplo, é totalmente diferente. Se teve um nome feio que a pessoa foi xingada, aquele nome feio tem que ir na procuração. Tá? Isso vocês vão aprender em processo penal. Isso não é cobrado, por exemplo, na avaliação de vocês, que aqui é ação penal, a parte geral do direito penal. Essa é a primeira parte do resumo.